Hoje vamos conversar um pouquinho, tem bastante assunto hoje, nós já passamos por esses temas, cada um deles foi abordado. A semana passada nós começamos a falar do capítulo 8, um pouquinho do povo sendo reavivado, né? E espero que você, no decorrer desse curso, tenha chegado, o objetivo do curso era esse, é aprender com o exemplo de Neemias como buscar em Deus a visão correta e estratégias adequadas para a sua tomada de decisões frente a desafios. Então a gente vê que em vários momentos, vários episódios, Neemias sempre recorria ao Senhor. Veja a sua motivação, sabedoria, capacitação e perseverança alinhadas à vontade de Deus de maneira contagiante e objetiva. Então o objetivo do curso era você chegar a essas definições e o curso chegar a isso também, né? Depois você vai ter a oportunidade de fazer uma avaliação do curso. Nós falamos também aí no comecinho do capítulo 8, eles tinham a segurança, eles tinham os muros, os guardas, o respeito dos inimigos, os inimigos olhavam para eles e temiam de certa forma, né? Eles começaram a habitar por lá, eles tinham um governador, que era Neemias, né? Tinham as finanças em dias, lembra que nós comentamos, no capítulo 5 em especial, havia uma exploração dos mais ricos com os mais pobres e uma confusão total, e teve um ajuste disso. Começaram a trabalhar também, começaram a ter os seus rendimentos, e também, mas faltava algo. Então eu fiquei de trazer para vocês aquela ilustração, aquela máquina fantástica, né? Uma máquina maravilhosa, que faz quase tudo. E deixa eu ampliá-la aqui. Eu vou arrastar ela para... Será que ela vai para lá, né? Não, não foi para lá. Deixa eu diminuir ela aqui um pouquinho. Eu vou... Uma máquina fantástica que faz um monte de coisa, concorda? Olha que legal. Hã? Agora, você que já observou alguns segundos, para que serve essa máquina? O cara que fez deve ter tido um trabalho danado, né? Mas ela produz bastante energia, vamos dizer assim, mas ela serve para quê? Né? Talvez para alinhar as bolinhas ali embaixo, né? Então roda, gira. Então, na realidade, eu trouxe essa ilustração só para você ver que eles poderiam estar usando tudo isso daí e, na realidade, faltava alguma coisa para eles, né? Deixa eu voltar a minha tela aqui. Fecha aqui, fecha aqui. Vou voltar aqui. Pra cá, meu filho. Faltava o que para eles? Alguns elementos imprescindíveis que eles precisavam ter ali, tá? Como, por exemplo, a ideia de um avivamento significa o povo se mobilizando, então o povo precisa ser mobilizado, né? Mas também não adianta só o povo se mobilizar. A palavra de Deus precisa ser apresentada, porque só o povo se mobilizando ou fazendo as coisas não vai chegar a lugar nenhum. Se tem a palavra sendo lida também e o povo não se mobilizando para fazer acontecer, também não. Então essas duas coisas são imprescindíveis, ou as duas precisam estar juntas para que ocorra de fato esse reavivamento. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Nós não vamos ver todo ele, mas eu trouxe alguns exemplos de homens que no decorrer dos séculos promoveram o avivamento, tá? Mas aí chega, e eu falei para vocês, o 7º mês, que os filhos de Israel estavam morando em suas cidades, o povo se reuniu um só diante a porta das águas. Então isso daí estou dando uma rápida recapitulação do capítulo 8. Então eles chegam à porta das águas. É interessante que o tempo que se passa é um tempo bem rápido. Por quê? Neemias é avisado, Neemias ora e tem a audiência com o rei, eles terminam a construção do muro e já no mês seguinte eles já começam a se encontrar. E é interessante que eles vão na Porta das Águas, que é um portão que está
não é na parte, como eu disse semana passada, não é na parte religiosa da cidade, onde ficava o templo. Era onde acontecia a parte, vamos dizer assim, comercial, social da cidade. Por quê? Com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas possíveis ali. Então, eles tiveram algumas atitudes, e a gente vai ver agora uma por uma delas. O que acontece? Eles estão ali reunidos e o povo se torna com um só homem, ou seja, a ideia é, todos estavam ali juntos com um objetivo. Né? Pediram, e eles pedem no verso 1, quando você olha aqui, eles pedem para ser lido o livro da lei. Ou seja, havia uma fome do povo, havia uma necessidade do povo da palavra. E se a gente olhar hoje, no modo geral, na igreja evangélica, existe sede da palavra. Tá? Quando você olha os discursos, e muitas vezes eu tenho que me envergonhar de alguns que se dizem pastores, gente, eles falam tudo, menos das escrituras. Não fala escritura. Né? Fala o como você pode ser feliz, o como você pode ser isso, aquilo outro. Da onde tirou isso? Conceitos humanos e não da palavra de Deus. Então eles pedem para ler o livro da lei. Esdras traz esse livro diante deles, né? E ali era composto de homens, mulheres e todos que eram capazes de entender. Então qualquer criança que tivesse ali, que tivesse entendimento, estava ali para escutar aquilo ali. E aí você vê no verso 3, Esdras lê esse livro em voz alta, ou seja, para todos ouvir. Eles construíram uma plataforma maior, onde estava o pessoal assentado ali, né? E ele vai nessa leitura, isso nós já falamos semana passada, desde a manhã cedo, desde as 6 possivelmente da manhã, quando o sol está raiando, até o meio-dia. Então foram ali todo esse período e o povo não arredou pé. Até brinquei, né, que muitas vezes quando o culto aqui acaba 5 minutinhos depois, a turma está correndo e indo embora, né? Não espera nem o amém final, porque, nossa, afinal de contas, estou no meu horário, né? O povo tinha também ouvidos atentos, isso que é importante. A fome produz isso. A fome pela palavra traz ouvidos atentos, né? E continua ainda com algumas atitudes, né? Ele estava em cima de uma plataforma mais alta, ele tinha 13 homens junto com ele, nós vimos isso aí um pouquinho lá, e eles revezavam nessa leitura. O que eles estavam lendo? O que eles tinham de escritura. E possivelmente o Pentateuco estava fechado ali, e eles liam o Pentateuco para o povo, né? Abre o livro e o povo se põe de pé. Então, alguns têm costumes de, quando for ler as escrituras, mandar o povo ficar de pé, possivelmente tem a base nessa daqui. E o povo ficou de pé. E Esdras faz um louvor ao Senhor, né, dizendo no verso 6, né, o exemplo de adoração, vale a pena a gente ler. Quem lê o verso 6 para nós? O que diz? Esdras louvou ao Senhor, grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então, quando o povo levanta as mãos, normalmente, você sabe o que significa a atitude de levantar as mãos? O que significa a atitude de levantar as mãos? Hã? Louvar, reverência. É mais que isso. Tem as mãos limpas. Isso. Eles normalmente, a gente levanta as mãos assim, mas eles levantavam as mãos assim, no sentido assim: Senhor, o Senhor sabe que essas mãos aqui estão puras, estão limpas. É lógico que tem que ter uma confissão antes para fazer isso. E eu não tenho nada que te ofenda. Né? É lógico, tem se purificado antes, que nós vamos ver um pouquinho disso. Então o objetivo era: Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui em pureza e inteireza diante do Senhor. Né? Então por isso que o povo levantava as mãos e, respondendo, amém, amém, que significa o quê? Assim seja, né? Ou de fato que isso ocorra. Inclinando-se em adoração, e a inclinação deles em adoração, aí prostrando de fato toda a reverência e humildade, né? Eles colocam-se de fato de testa no chão. Né? Então, rosto em terra significa eu coloco e eu estou totalmente submisso ao que o Senhor quer fazer. Né? Então, essa é a primeira etapa ali que ele vai, nós conversamos um pouquinho, né? E também nós temos aqui um processo de ensino sendo aplicado. Porque Esdras estava trazendo para eles o que nos diz o verso 8. Quem lê? Leram no livro, na lei de Deus, claramente
dando explicações de maneira que entendessem o que se viu. Olha, então, além de ler, porque é muito interessante, né? Pode ler o livro da lei e o povo não entender nada. Os 13 que estavam ali, eles liam e, de certa forma, faziam uma exegese. Exegese é tirar o que tem do texto e aplicar na vida daquele povo. Então, de certa forma, eles liam para que todos que estivessem ali pudessem entender. Isso tem um fator muito importante, é que não adianta nada uma pessoa ser um belo erudito nas Escrituras e o povo não está entendendo. O povo sai de um estudo, de uma pregação e fala, nossa, fala bonito, hein? Bom, e o que você aplicou dali, o que ele ensinou? Ah, não sei, eu só sei que ele fala bonito, né? Fala difícil. Pouco valor, do meu ponto de vista. O que tem que ter é o que o povo estava falando. Eles estavam sendo instruídos e aprendendo. Então, eu trouxe aqui como, de fato, nós devemos, e vou fazer um parênteses aqui, aplicar isso no nosso dia a dia. Amanhã, se você faz. Você tem, de fato, lido sua Bíblia diariamente ou constantemente? E você está entendendo ela para aplicar na sua vida? Porque talvez você está lendo a Bíblia e não está entendendo nada. Eu lembro a primeira vez que eu fui ler a Bíblia, eu peguei uma Bíblia, começou com a revista e corrigida. Quem conhece a versão revista e corrigida? Ô, benção! Como é que é essa versão? Né? Tem todas as, como é que chama? As mesóclises possíveis, né? E umas palavras que você fala, uau, que português que é esse? É outro idioma? Né? Por quê? Foi a primeira, de certa forma, sim, mas ela respeita muito os textos originais, porque é uma tradução mais, assim, literal do que está acontecendo. Só que, com o passar do tempo, o pessoal foi mudando algumas aplicações da palavra, e a nossa língua ela é dinâmica, então ela precisa de algumas mudanças, mas temos que tomar cuidado também, né? Não pode ser também aquela que tem um estilo tão livre que você fala assim, uau, mudou todo o contexto do texto. Né? Não é isso. Então, você lê a sua Bíblia, você entende e você aplica na sua vida. Então, você vai ler, hoje eu vou ler, então vou começar minha leitura bíblica, vou começar em Levítico. Né? E trouxe um cabrito lá e sacrificou. Como é que eu aplico isso, né? Mãe, me dá dinheiro aí que eu vou comprar um cabrito para sacrificar no quintal. Não vai funcionar essa história. Né? Então, será que a gente entende? Outra coisa, devemos decidir se iremos nos dedicar a fazer um estudo sério das Escrituras. Como? Primeiro, você tem que se determinar e escolher estudar a Bíblia regularmente. Segundo, determine encontros e horários de estudo que é melhor se adapta a você. Então, tem gente que fala, não, tem que ser logo de manhã. Depende. Tem gente que de manhã não funciona, vai funcionar só depois das 9. Né? Então você tem que escolher um horário e falar, nesse horário aqui eu tenho maior concentração. Nesse horário aqui é melhor para mim ler as Escrituras. Né? Mas você tem que escolher. Escolha um local também. Não adianta nada você escolher um local para estudar a Bíblia que está uma bagunça danada e você não consegue se dedicar. Escolha uma tradução. Hoje você tem a nova versão internacional, você tem revista atualizada, você tem a nova versão transformadora, você tem a nova Almeida atualizada, você tem algumas versões que são mais fáceis, vamos dizer assim, de nós entendermos o texto. Né? Senão aí você faz a aula do Elcio lá, né, para você entender mais o texto. E também você pode, né, além disso, né, usar um guia prático de estudo. Talvez você tenha muito material, livros bons, que seja prático, simples para você estudar as Escrituras. Flexível dentro do seu horário. Não adianta você seguir um guia que vai demandar de você 2 horas para estudar as Escrituras. Você fala, não tenho 2 horas, tenho 15 minutos. Legal, melhor 15 do que 2 horas. Se você conseguir 2 horas, excelente. Mas se você não conseguir, faça em 15 minutos. Né? Ajude a ler esse guia precisa, interpretar e aplicar na sua vida. Então, alguns devocionais, eles ajudam você nisso. Eles até têm perguntas. Né? Você leu, você entendeu? Como isso aplica à sua vida? Né? O que eu posso aplicar? Utilize também um local para você escrever. Hoje isso caiu de moda. Né? A gente tem um caderno para anotar as coisas, para fazer anotações. Né? E a gente joga tudo no celular quando joga. Né? Use músicas também, tem boas músicas, é a mesma coisa, tá, gente? Tem música boa e música que é um lixo.
Escolha boas músicas que vai te levar a adorar, a louvar, a meditar. E também nós temos na igreja um curso chamado MEB, que é Métodos de Estudo Bíblico. Ele vai mostrar para você como estudar a Bíblia. Então você pode procurar no site ou assistir uma aula. Aqui foi só um parênteses para que muitas vezes a gente fala assim, eu não sei como estudar a Bíblia. Então tá uma receitinha de bolo aqui para você poder se dedicar nos estudos das Escrituras. Ou encoste uma pessoa mais madura e fala assim, qual é a dica que você tem? Qual é o material que você pode me indicar para fazer isso, para estudar as Escrituras? Né? Uma das Bíblias, eu já vi que alguém tem aí, a Bíblia anotada, do Riley, acho que, quem tem? Ninguém tem a anotada do Riley? Ah, tem uma lá no fundo, né? Ela é quase um bloco de estudo. Por quê? Ela tem as notas de rodapé, e ela tem também no vão, entre os trechos bíblicos, ela tem sempre uma correspondência. Então você vai no texto que você está lendo, tem uma correspondência para um outro texto paralelo, é uma boa Bíblia de estudo também, tá? Muito bem, aí nós temos o 9 a 13, diz assim, Neemias, que era o governador, então Neemias está na função de governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos, esse é dia de consagração ao Senhor nosso Deus, por isso vocês não devem prantear e chorar. Opa, por que será que o povo estava pranteando e chorando? O que aconteceu? Qual é a sua intuição quanto a isso? Por que eles estavam chorando? Eles leram as Escrituras e o povo estava explicando. E ao ler as Escrituras e explicando, o que o povo falou? Nossa, como nós estamos longe desse ideal. Como não estamos fazendo o que foi determinado para fazer. Como nós estamos tão fora disso. Né? Porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Quando ele estava escutando, ele falou assim, nossa, como nós estamos andando ruim. Não está boa a vida assim. Então eles disseram, os líderes disseram, vão para casa, comam, bebam o que tiver de melhor. E mande porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é dia consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes. Então hoje não é dia de ficar triste. Hoje é dia de festejar. Alegre-se. A alegria do Senhor é a força de vocês. Então, naquele momento, eles estavam já vendo o tamanho da encrenca que eles estavam. E aí, Neemias, Esdras e os escribas e sacerdotes falaram, não, gente, vai para casa, vão festejar, vão celebrar. Por quê? Porque nós temos hoje o muro pronto, nós temos os líderes, os responsáveis de ler as Escrituras, nós temos as Escrituras, liberdade de ler essas Escrituras, né? Que não estamos sendo tolhidos disso, então vão para casa e festejem isso. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalme-se, porque esse é dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então aí agora mudou, vai para casa, tá? E festeje, se alegre, fique feliz, agora não é momento. Nós vamos ver no capítulo seguinte, que aí é o momento. Mas aqui não era o momento, era o momento de celebração, tá? Aí vamos dizer, no 8:10 vai dizer, então disseram, vão para casa, comam, bebam, porque não fique triste, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Né? Então, você veja a visão desse líder, o tempo todo ele traz a responsabilidade e a alegria, não porque eles haviam conquistado, não por ele ser o líder, não por ter a liderança ali, mas para quem? Para o Senhor. E é o Senhor é que proporciona a alegria. Né? O Salmo 16:11 diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há o quê? Plenitude de alegria, a tua destra as delícias perpetuamente. Ou seja, quando a gente olha e segue os caminhos do Senhor, é alegria, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar de todas as questões. Por quê? Quem proporciona essa alegria é o Senhor. Então Esdras, Neemias e todos que estavam ali estavam falando assim, então, a alegria de vocês tem que ser nessa direção. É de obedecer ao Senhor. Né? E aí, mais à frente um pouquinho, ele vai dizer, no dia seguinte, passou aquele dia de festa,
os chefes da família e todo o povo, sacerdotes e levitas, se reunia com Esdras, o sacerdote, para estudarem a palavra da lei. E acharam escritos na lei do Senhor que havia ordenado por meio de Moisés, filho de Israel, que deviam morar em cabanas durante a festa do 7º dia. O que significa isso? O povo judeu, eles tinham muitos marcos, muitas festividades. Para lembrar o quê? Para lembrar a trajetória desse povo com a mão do Senhor sobre ele, orientando e dirigindo. Então eles realizavam alguns marcos e festividades, assim como nós realizamos algumas festividades. Por exemplo, quando você celebra uma festa de aniversário, você está celebrando a vida daquela pessoa. É um marco, né? Aniversário de casamento e assim por diante, né? E aqui não é diferente. Havia uma celebração que eles haviam esquecido. Por quê? Porque eles realizavam essas celebrações, mas eles foram levados cativos, um para cima, uma turma para cima, uma turma para baixo, e pararam de celebrar isso. E quando eles voltam, eles estão lendo a lei, e lá, quando eles leem em Levítico, capítulo 23, quem pode ler um pedaço, pelo menos? Vai, Levítico 23, de 33 a 44. Festa das Cabanas. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresente ao Senhor ofertas preparadas no forno, e no 8º dia façam outra reunião sagrada. E também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene. Não realizem trabalho algum. Tá bom. Eles se reuniam. O que eles faziam nesse momento? O povo foi tirado, e nós vamos ver isso muito acontecendo aqui. O povo foi tirado do cativeiro do Egito, e eles estavam andando pelo deserto. E ao andar pelo deserto, eles começaram a morar o quê? Em cabanas. Mas cabanas feitas muitas vezes de folhagem. Então, e eles começaram a desenvolver essa festividade para lembrar esse processo de saída do Egito e o cuidado que Deus teve com eles ao caminhar naqueles 40 anos no deserto. No capítulo 9 vai ser bem explicitado, 9 ou 10 vai ser bem explicitado sobre isso. Né? No capítulo 9 vai explicitar bem sobre isso. Então, o que eles mandavam fazer aqui? Saiam agora das suas casas, né? Os que estavam morando em casas já saiam, montem uma cabana próximo dela, e passe ali o dia, um período, para vocês lembrarem do que aconteceu. Então é interessante a gente pensar em marcos, né, nas vidas, e muitas vezes nós mesmos não realizamos. Nós não realizamos. Né? Nós esquecemos e deixamos de lado. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que realizam gratidão a Deus através de pequenos lembretes. Então, fica a dica para vocês, alguns colocam, por exemplo, vê Deus essa semana fazer algo maravilhoso, relata num papel e guarda num vaso, num pote, em algum local, para depois, no final do ano, junto em família, abrir aquilo ali e falar, olha, lembra que Deus fez isso? Eu lembro de um homem que eu discipulava, que ele tinha um caderno e ele anotava todos os presentes que Deus estava dando para ele. E de vez em quando ele revisitava aquilo e ele falava, puxa, olha, naquele momento eu achei que eu estava numa situação bem complicada, estava, e Deus me aliviou. Como é bom olhar para isso e falar, puxa, Deus estava comigo. Então nós precisamos criar marcos. Nós somos uma geração muito que despreza as coisas, né? Aconteceu agora e muitas vezes você olha e fala assim, foi porque eu trabalhei, foi porque eu conquistei, foi por causa daquela tia que deixou aquela herança, algumas coisas assim, a gente tira o Senhor de cena. Né? Então a gente precisa criar marcos, precisa criar pontos, quer seja uma celebração, uma festividade, que a gente lembre, puxa, aqui. Você vê que as mídias sociais te fazem lembrar isso, né? De vez em quando você está rodando ali, acho que é no Facebook que tem, né? Você estava aqui há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, né? E normalmente sempre lembranças festivas, né? Ninguém fala lembranças duras, né? Mas é um modo de lembrar. Por quê? Nós estamos com a memória fraca? Não.
eu acho que é outra coisa. Muitas vezes eu acho que está muito atrelado à ingratidão, né? A gente não reconhecer que o Senhor fez. Então eles tinham a ideia, né, de essas festas, de morar, de fazer essas festas por um período como um memorial, né? Então, por exemplo, se você em família, faça o memorial, né? Em algumas escolas eu sei que o pessoal realiza aquela cápsula do tempo, né? As crianças colocam ali, depois de X anos vai abrir, né? É um bom exercício fazer em família para ver como o Senhor tem cuidado, tá? Para a gente concluir o capítulo 8, né? Quando a palavra de Deus é apresentada, ou pregada, ou ensinada, tem que produzir algo na nossa vida, tá? Se não está produzindo algo na nossa vida, tem alguma coisa estranha, tá? Ela precisa produzir algo, né? Algo que você olhe, que nem o povo ali falou, puxa, que tristeza que nós estamos, ou puxa, nós estamos indo no caminho certo, né? Outra questão é como você tem feito do Senhor a sua alegria, ou você tem feito de coisas que você tem, de situações que você passa. O Senhor tem que ser a nossa alegria. É nele que nós temos que nos deleitar, né? Vamos ler esses textos de Provérbios 10, 28, diz assim: a esperança do justo é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Então, esperança em quem o justo deve ter? No Senhor, é a alegria. O Salmo 4, verso 7 diz: mas alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando lhes dá a fartura de cevada e vinho. Olha a comparação que o salmista diz aqui. A alegria que você puseste no meu coração é maior que a alegria deles que têm os produtos básicos, né? Ou produtos que viram alegria, né? Salmo 30, 11 diz: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me vestiste, né? Ou me cingistes de alegria. Então, a alegria é de fato uma marca que tem que ser do povo de Deus. Nós temos que ter uma alegria. Não pelas situações, viu, gente? Não pelas situações. Mas lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Ou no Senhor nós temos que ter essa alegria, tá? E qual é o seu marco de celebração? Você tem um? Se não tem, incentivo você a realizar um, a ter uma festividade que você vai lembrar, que você vai marcar, né? Que você vai tirar às vezes um dia, um período para celebrar aquilo, tá? Perguntas e questões sobre o capítulo 8? Nada? Vamos em frente? Capítulo 9 começa assim: no dia 24 deste mês, e qual que era a data do outro? O outro era dia 23, passou quase um dia só, né? Os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Agora já mudou um pouco a história, tá? Jejum, vestiam panos de saco e traziam terra sobre a cabeça. Agora é um dia de lamento, um dia de tristeza. Aquele dia os sacerdotes falaram: hoje não é dia disso, deixa que vai ter a hora certa. E chegou. A linhagem de Israel separada de todos os estrangeiros, ou seja, quem é estrangeiro nessa história não vai participar. Só queremos o povo de Deus aqui. Puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram a lei do Senhor. Teve a leitura da lei de novo, né? Nada é feito só ou sem as Escrituras, tá? Do Senhor seu Deus durante uma quarta parte do dia. E durante a outra quarta parte do dia fizeram confissão, adoraram o Senhor seu Deus. E aí Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenanim se puseram em pé nos estrados do Levita, naquela plataforma, e clamaram em alta voz do Senhor seu Deus. Olha que interessante nessa pequena introdução, né? Dentro do mesmo mês, alguns dias após aquela festa da colheita e a festa dos tabernáculos, né, eles se reúnem ali. Eles se apresentam contritos de coração, né? Eles estavam ali, de fato, com o coração apertado. Reuniram para jejum. Isso mostra a sua devoção e dependência do Senhor.
Panos de saco representa um arrependimento externo, mas eu estou externalizando isso. Eu tiro minha roupa de festa e ponho aquela roupa de faxina, entendeu? Aquela roupa assim que você vai lavar o carro, que você vai limpar a casa, aquela roupa assim, a camisa de político, né? E assim por diante. Então, arrependimento, tá? Cinza sobre a cabeça mostra de fato uma tristeza do seu coração, como eles estavam tristes com aquilo ali que estava acontecendo. Uma assembleia solene, veja, era uma assembleia onde todos estavam reunidos. Era organizado para todo o povo. Mas quem ia participar? Somente o povo de Deus. Só aqueles que confessavam o Senhor. Aqueles que eram estrangeiros não estavam nessa parada. Aqueles que eram casados com estrangeiras, só ele ia participar. O cônjuge não. Depois nós vamos falar um pouquinho disso, tá? 1/4 da parte do dia, na realidade, considerando o dia que tem luz solar, tá? Então, ou seja, pegar 12 horas, dividir em 4 partes, então dá 6 às 9 da manhã, tá? Uma coisa, e depois confissão pelos pecados. É interessante, eles olham e confessam os pecados dos pais. Que os pais foram negligentes. Em que os pais foram negligentes? Em que os pais deles foram negligentes? Como nação. Não seguiram a palavra e veio o que sobre eles? Cativeiro. Né? Disciplina do Senhor veio sobre eles. Né? Então eles estão confissão. Depois, 1/4 de dia, ouviram a pregação. Tá? Mais 3 horas. Né? E depois o outro veio a confissão. Então, aí eles ficaram quase o dia todo, aí eles derramaram o coração, confessaram ao Senhor, falaram, olha, é isso mesmo, nós estamos agindo de forma equivocada. E por último, os levitas pedem para se levantar, ou seja, normalmente eles estavam tão prostrados em terra, confessando seus pecados, os levitas pedem para levantar, né, e de tamanha humilhação. Tá? E aí ele diz, né, Levita diz, né? Levantem-se e bendigam ao Senhor. Agora é a hora, já tratou os pecados, vamos bendizer ao Senhor. Então vamos pensar aqui, olhando aqui, quais os atributos de Deus que você vê nesse texto? Quem pode ler primeiro aí? Quem pode ler? Dos 6 até em diante. Está projetado. Vai lá. Só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Tu os preservas, a todos com vida, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dar-lhes à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpristes as suas promessas, porquanto é justo. Tributo significa característica, essência de Deus. O que é? O que tem no texto aí? Vamos lá. Criador. O que mais? Mantenedor. O que mais? Justo. O que mais tem? Soberano? Onde você vê a soberania de Deus aí? Ele atuando, tudo aconteceu conforme a vontade dele. Tá, o que mais? O que mais tem? Fiel, a fidelidade de Deus em quê? Na aliança que ele faz ali com o pacto, né? Com o pessoal. Cumpridor de promessa. Acho que tá aqui também, tá. Hã? Também. Cumpridor. O que mais? Onde está isso aí? Julga. Mas eu vou pôr aqui retamente, né? Hã? Protetor. Era isso que o povo, que os escribas ensinavam para o povo. Num pequeno texto desse, você tira tantas coisas
E eu gosto muito dessa ideia aqui, que a gente sempre lembra de um Deus criador, né? Sempre vem, puxa assim, mas o texto aqui diz, e o Salmo também, 36, verso 6, a partir dele, 6, vai dizer que, além de Deus criar todas as coisas, Ele mantém. Se você assistir uma aula do Covolan, que dá sobre o universo, né? Deus cria todas as coisas, mas mantém tudo pendurado lá. Porque se tirar a mão, despenca, né? Ou seja, então há a manutenção dessas coisas. Então é muito importante. Então eles apresentam isso para o povo, né? E fala, olha, está aqui. E ele fala também, eu gosto do verso 7, nós vamos introduzir o verso 7 já no próximo atributo do Senhor. Tu és Senhor Deus que escolheste Abrão, tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Então, o que tem a ver nessa história aqui? Tem a ver aqui algo de obediência. Eu gostei dessa frase desse autor, que ele diz, o obediência é o passaporte para a bênção. Então, você quer ser abençoado? Quero, lógico, quem não quer? Não é verdade? Agora você obedece. Isso serve aqui para filho também. Faz uma placa desse tamanho, coloca ali e fala, olha aqui, filho, né? Tá aqui, segue isso aqui, né? Se isso não acontece, não funciona. Agora, Hebreus vai relatar esse episódio que ali em Neemias está dizendo, de Abraão, fala assim, Gênesis tem a chamada, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Obedeceu. E indo para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Né? Isso que é uma fé. Isso que é o quê? Obedecer. Ele obedeceu e a gente vê todos os desdobramentos, e é isso que ele está relatando aqui, que ele fala assim, escolheu Abrão, tirando de Ur dos Caldeus, tirando no meio de um povo, de certa forma, pagão ali, vai colocar um nome e fala assim, eu te escolhi, para você ser o quê? Pai de uma grande nação, que significa Abraão. Agora você vai ser pai de uma grande nação. E ele não tinha nem filho na frente ainda da história, né? E ele simplesmente obedece. Ele obedece. Então isso é algo para a gente aprender bastante, né? Sobre obedecer. O segundo bloco, nós vamos ver aqui do 9 ao 15, vai dizer lá que houve um clamor, né? Ou seja, aqui vai dizer assim, verso 9, viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Então, ou seja, é um Deus que ouve também o seu povo. Agora, puxa, mas demorou quanto tempo ficou escravo no Egito? 400 anos. Demorou para escutar esse clamor? Não, Deus tinha um projeto, um propósito. E aí o que acontece? Se você está ruim de história do Velho Testamento, aqui em Neemias tem o resumo dela, tá? Tem um resumão, que ele vai dizer assim, aí você ouviste o clamor do povo junto ao Mar Vermelho, fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, seu servo, e contra todos os povos da terra, porque soubesses que o tratavam com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Então, o que ele faz? Ele faz sinais e maravilhas. Quem faz? Deus ainda. Mas o Senhor fazendo. Ok, ele ouve o clamor, ele faz sinais e maravilhas através, depois ele vai falar lá embaixo do seu servo Moisés, mas o Senhor é que faz esses sinais e maravilhas ali. Além disso, ele faz algo aqui, e alguns vão questionar se o mar era tão mar assim ou não. Dividistes o mar diante deles, de maneira que atravessaram em terra seca, lançastes os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra de água impetuosa. Alguns vão dizer que era um riacho só. Né? Por isso eles passaram tranquilo. Mas que seja um riacho. O milagre é maior se for um riacho, viu, gente? Porque segurou a água do riacho, passou o pessoal todo em pé seco, e depois vem um exército atrás. Não era qualquer um. E quando o exército passa, o riacho fecha e matou afogada, turma. Então tá bom. Aí o milagre é maior, aí é ponto pra gente, tá? Então é ponto pra nós aqui, né?
mas os seus perseguidores afundam como pedras. E ele vai dizer, eu vou soltar você já já, tá? Eles dizem assim, tu os guiastes, olha só, um Deus que guia durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, com uma coluna de fogo para iluminar o caminho para onde deveria seguir. Ou seja, o que ele fez? De dia, o sol no deserto mata. Então tinha uma nuvem que protegia o povo. E o povo, de certa forma, ficava estacionado debaixo dessa nuvem, não andava. Porque ninguém, em sã consciência, vai ficar andando no deserto à luz do dia. E de noite colocava uma coluna de fogo. Por que acontece no deserto à noite? A temperatura dispara lá para baixo. Então a coluna de fogo esquentava e também servia de direção, de guiar o povo, né? E também aí, eu vou parar aqui, depois a gente vê mais à frente, ele desce o monte, como diz o texto aqui, ele vai dizer aqui, desceste sobre o monte Sinai, do céu falasses com ele por esses juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Já já nós vamos dissecar um pouquinho isso que ele está falando. Então você vê uma atuação de Deus, está tratando com o quê? Está mostrando para esse povo de uma nova geração do que ele é capaz. Isso serve de muito ensino e aprendizado para nós, né? Se a gente tem transmitido a futuras gerações, quer seja filhos, quer seja pessoas da igreja, da futura geração, os grandes feitos do Senhor na história e nas nossas vidas. Perguntas e questões? Paramos por aí por enquanto. Vamos fazer um intervalinho. Muito bem. Então a gente viu esses atributos de Deus aqui, mas se você olha aqui, tem mais atributos. Por exemplo, é um Deus que ouve, um Deus atento aos clamores, um Deus pessoal, que se importa com as pessoas, né? É um Deus poderoso, né? Aqui, tipo soberano, mas é um Deus poderoso também, que ele atua com poder, né? É um Deus, mais uma vez, atento às necessidades do povo, que produz aquilo. E aí ele fala, desce do monte para falar algumas coisas, com Moisés, é lógico, ali, e vai dizer assim, cadê? Deixa eu pegar aqui. Guiastes, desceste sobre o monte do Sinai, do monte Sinai, dos céus, e falaste com ele, e desce juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Eu fui pegar cada uma dessas palavrinhas e separá-las. Talvez quando a gente lê meio rápido, a gente acha que é tudo igual. Não são, tá? Não são. São palavras diferentes. Então, quando ele fala juízos retos, aparece, é lógico, no Velho Testamento, 419 vezes, sendo que no Salmo 119 aparece 22 vezes, que é chamado do famoso mishpah, que é a palavra para juízo reto. Não é qualquer juízo, é um juízo que procede do Senhor. Quando ele fala de leis verdadeiras, nós temos muitas vezes o Torat aqui ou o Torá, que seria as suas leis verdadeiras. Aparece 219 vezes nas Escrituras e 24 vezes no Salmo 119. Estatutos e decretos, que seriam o Roquê, ele aparece 128 vezes nas Escrituras, no Velho Testamento, e 20 vezes no Salmo 119. E fala dos mandamentos bons, que seriam mitzvot, 181 vezes na Bíblia e 22 vezes só nos Salmos. Logo, se você quer estudar sobre a palavra de Deus, que livro que você tem que ler da Bíblia? Salmo 119. E para cada um, em português, eles trocaram essas palavras, então dá para identificar. Se você consegue uma Bíblia que tem o cursorzinho e você coloque lá, você vai ver que são palavras diferentes e com significados. E no Salmo 119 dá para fazer um estudo muito bom, onde você tem essa palavra e você tem, se a pessoa segue essa palavra, qual o benefício que ele tem. Isso é uma grandeza e uma enormidade da palavra de Deus. Então o Salmo 119, se eu não me engano, 3 ou 4 versos dos 150, não aparece a expressão palavra de Deus ou uma dessas aqui. Leis verdadeiras, estatutos, decretos, mandamentos, juízos, né? E você vê que ali
Os escribas, Esdras em especial, aqueles que estavam ali, entendiam das Escrituras. Tanto entendia que eles apresentam isso para o povo e traz isso para o povo. Então, quando ele traz isso, e aí ele continua, né? Continua falando do quê? Ainda dentro dessa atuação aqui do Senhor. No verso 9 a 15 vai dizer assim, vamos lá. Não, agora é mais para frente um pouquinho, tá? Quando estava com fome, desse pão do céu. Quando estava com sede, fizesse brotar água da rocha. Lhe disseram que entrasse para tomar posse da terra e com juramento prometesse dar. E ele continua dizendo, né? Porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes, teimosos, não deram ouvido aos seus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e a sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, mais um atributo de Deus aqui, perdoador, bondoso, compassível, tardio em irar, grande em bondade, não te abandonastes, nem mesmo quando fizesse para si um bezerro de metal fundido diante deles. Esse é o seu Deus que os tirou do Egito e cometeu grande blasfêmia. Então, quando você olha, aqui eu estou voltando aqui no texto que a gente viu, né, ele fala que desce um dia consagrado para descanso. Eu vou falar mais disso um pouquinho para frente, né? Quando ele dá um descanso para o povo. Quando teve pão, fome, o que eles deram? Deus deu pão. Quando teve sede, deu água. Então, um Deus supridor. Mas aí do verso 16, ele vai dizer, né? Tornastes arrogantes e teimosos. Uma característica do povo, com toda essa bondade que é apresentada aqui, veja que em Neemias, na tua Bíblia deve ter talvez essa divisão bem marcada, ele fala, primeiro, do verso 1 até o verso 5, metade do 5 em diante, ele vai falando só do que estava acontecendo. No 6 até os 8, ele fala dos atributos de Deus. Do 9 até o 15, ele fala do que Deus fez. E do 16 agora, ele mostra a resposta do povo a toda essa bondade de Deus. E qual a reação e a resposta que o povo dá? Resposta positiva? Não. Resposta negativa. Arrogantes e teimosos, não deram ouvidos aos mandamentos de Deus, recusaram ouvir-se, não lembraram das maravilhas que Deus tinha feito. Tanto é que quando você vê a narrativa lá no texto de Êxodo, o povo chega num determinado momento, começa a chorar, que não aguentava mais comer o maná que caía do céu e queria carne. Aí Deus dá carne para o povo, mata um monte de murmuradores e gente contenciosa que estava ali. De repente eles falam, nós estamos com sede, não tem água para tomar aqui, né? E aí Deus providencia. E não lembra do que eles eram escravos, não lembra da escravidão que eles estavam sofrendo lá atrás, né? Fostes teimosos e a sua rebelião escolheram um chefe. Quem foi o chefe que eles escolheram na rebelião ali? O irmão de Moisés. Eles escolhem Arão para fazer o quê? O que Arão faz? Faz um bezerro. O que era a figura do bezerro? Figura que ele tinha importado, né, ou exportado lá do Egito, onde tinha vários deuses, e deuses em formato de animais. E ele fala, traga todo mundo suas argolas de ouro, e fez um bezerro de ouro, e aí para acalmar o povo, né, falou assim, adorem o bezerro. Então isso não é muito diferente dos nossos dias atuais, né? Em que pessoas começam a adorar coisas ou situações ao invés do nosso Deus. Então nós temos que tomar cuidado no nosso dia a dia também com isso. Aqui cabe uma advertência, tá? Por que cuidado? Quando a gente esquece os grandes feitos do Senhor na nossa vida, a gente acaba criando outros deuses. E a gente põe um monte de deuses. Tá? Talvez o esporte que você pratique vire um deus. Talvez o filme, a série, o futebol que você assista na TV vire um deus. O seu time de futebol vire um deus. No meu caso, isso vai ser difícil de acontecer. O Guarani vai ser duro, você, né, ter aquilo lá como tá ruim demais. Né? Então, aí você coloca isso como um deus. Ou o próprio saber. Né?
Eu vou querer saber mais, e tira a função de Deus, o próprio ter coisas. Imóveis, casa, dinheiro, sei lá o que for. Ah, agora também tem um outro elemento. Os filhos também viram deuses às vezes. Eles estão fora do lugar. Então a gente tem que estar atento, né? Então a gente critica esse povo que pediu para Arão construir um bezerro, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós construímos um bezerro. E aí, o que você faz? Você adora. Só que o que acontece? Esse animal, ou no caso aqui o animal, ou qualquer outra coisa que você coloque para adorar, não te dá a resposta. Não te dá a solução de nada. Né? E aí ele fala, cometeram grande o quê? Blasfêmia. Né? Ou seja, foram contra o Senhor. Então, quando a gente pensa nessas verdades apresentadas aqui, é muito legal a gente ver Deus cuidando. Né? Só que Deus também não fica tranquilo, né? Ele é perdoador, ele é bondoso e misericordioso, como diz o texto, ele é compassivo, ele é tardio em se irar, grande em bondade, não abandona o povo, concedeu o bom espírito, como diz aqui, mas será que é só isso? O que aconteceu com esse povo? Né? Então, é interessante a gente notar que quando a gente olha de novo, o povo reage de uma forma e Deus reage o quê? Como diz o texto. Com bondade, perdoando, compassível, tardio se irar, mas vem a ira de Deus, tá? Grande em bondade, não abandona o povo, tá tudo bem. Né? E concede também aqui, nós vamos ver várias vezes apresentando, e concede o seu bom espírito. Mas tu, pela multidão das suas misericórdias, o 19, agora você vê a resposta do Senhor a toda essa ingratidão do povo, tá? O 19. Multidão das suas misericórdias não abandonaste no deserto. A coluna nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho onde seguia. Concedeu o seu bom espírito para ensinar. Não lhe negaste o teu maná para poder comer e lhe deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu sustentaste no deserto. Nada lhe faltou, suas roupas que usava não envelheceram e seus pés não ficaram inchados. Quem lê Salmo 143, verso 10, que muitas vezes nós vamos falar assim, mas não tem o Espírito Santo no Velho Testamento, né? Então você não está lendo o Velho Testamento direito, né? Por exemplo, aqui já aparece o Espírito Santo. O que diz? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me no teu bom espírito, no terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Tá bom. Tu és meu Deus, guia-me no teu bom espírito. Né? Então nós temos o Espírito Santo presente no Velho Testamento. É lógico. Uma presença um pouco diferente, tá? O 51 também, né? Pode ler. O 51 é aquele salmo da confissão. Isso. E o 51 ele fala no 11, ou no 10, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí que tá. Não me recuses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Aí que tá. O modelo do Espírito Santo trabalhar no Velho Testamento é um pouco diferente de trabalhar no Novo Testamento, tá? Mas que ele está presente lá, ele está. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente que ele vai abordar de novo o Espírito aqui. Não nega a comida. Olha que deveria, hein? Devia falar assim, vou cortar a comida. Dá água, sustentou 40 anos. Me chamou muita atenção que a gente sempre está acostumado a ver, relatar que não faltou nada, as roupas não envelheceram, nem os sapatos, né, a gente vê, mas ele destaca algo diferente aqui. Ele fala assim, os seus pés não incharam. Né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho, pena que tem um doutor aqui, pode explicar, né? Mas segundo o Google diz assim, os inchaços, o problema mais comum nessa estação do ano, porque com altas temperaturas ocorre uma dilatação dos vasos sanguíneos e o corpo, numa razão fisiológica, busca trocar calor com o externo.
E assim, o que acontece? Incha o pé. No calor intenso, na coisa. Os caras não tiveram o pé inchado. E num desertão brabo daquele. Né? Hã? Tinha a sombra da nuvem, mas você vê que interessante, né? O relatar aqui essa observação mostrando que até nisso Deus cuidou. E também não teve conflito de guarda-roupa. Porque eles não moravam em tenda, não dava para ter guarda-roupa. Então a roupa não estragou. Isso ia ser problema para alguns aqui. Mas de novo essa roupa. E a roupa não acabou, né? 40 anos usando a mesma roupa. Né? Então essa é a resposta que Deus dá a essa atitude, né, de rebeldia desse povo. Olha que diferença, gente. Se fosse você, que atitude você teria? De um povo que cria um bezerro, vai adorar? E o nosso Deus faz isso com o povo, apesar de. Né? 22 a 25, vamos ver uma narrativa aqui que continua dizendo assim: também lhe deste reino e povo, cujas cidades repartistes entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã, multiplicasse os seus filhos como a estrela do céu e trouxesse a terra que tinha prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos dele entraram e tomaram posse da terra, subjugaram diante deles os moradores da terra. Os cananeus os entregasses às mãos deles, como o rei do povo da terra, para fazer com eles o que bem quisesse. Conquistaram cidades fortificadas, terras férteis, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas, olivais, árvores frutíferas em abundância. Comeram-se, fartaram e se engordaram e viveram em delícias até a tua grande bondade. Então você vê, sai de lá, vocês vão entrar na terra agora, né? E começam a entrar na terra. Então, se você começa a ver o livro de Josué, é isso que está acontecendo. Você está entrando na terra e você vai tomar posse dessa terra. E você começa a tirar reis e entrar. Multiplica os filhos. Lembra-se, era só Abraão lá atrás. Agora eles já são uma nação andando. Né? Trouxe a terra prometida aos pais. Então, chegou numa terra que estava prometida. E a terra que era sempre dita como a terra que mana leite e mel, ou seja, onde teriam comida à vontade. Né? Mas só quem entra nessa terra? Porque aí lembra-se que o texto seguinte diz o quê? Que Deus é tardio em se irar, não significa que ele não se ira, tá? E ira não significa... Esse é um atributo de Deus também. A ira justa. Normalmente a nossa ira não é justa. Por que a nossa ira não é justa? Pecado? Quem mais? Normalmente a gente se ira pelo que fizeram conosco, não pelo bem comum. Exatamente. Né? Quando foi tirado um direito seu, aí você fica irado. Exemplo clássico disso, qual que é? Aquela vaga dando sopa ali e você fala, agora é minha essa vaga, alguém tomou, você fica irado. Como é que essa pessoa tomou minha vaga nesse lugar? Né? Era sua vaga naquele lugar. Né? A ira de Deus não funciona assim. É outro método que ele trabalha. Né? Mas então o que ele tinha prometido ali para Josué e Caleb, quando eles voltam de olhar a terra, e olhou aquela terra e falou que a terra era boa, voltou os outros espias, o que é o relato dos outros espias davam? Tem gigantes naquela terra, não dá para entrar. Josué e Caleb viram e voltam e falam assim, tem gigantes, mas por Deus dá para entrar. Então, daquela geração, só Josué e Caleb, todos que estavam abaixo de 20 anos, entram. Os demais, Deus esperou morrer tudo e fazer um novo povo entrar. Inclusive o próprio Moisés. Por que Moisés não entra na terra? O que ele fez? Qual foi a atitude dele? Ira. Né? Ira e desobediência. Lembra que a obediência é o passaporte da bênção? Né? Deus fala para ele, fala a rocha. E o que ele faz? Pega o porrete dele e dá na rocha. Não era para fazer isso. Olha que severidade Deus trata quem é da liderança. E aí o que acontece? Moisés, você não vai entrar. Você vai ver de longe a terra, mas você não pisa. Tá? Então é assim que Deus trata. E aí conquista a cidade. Terra fértil.
Você fala, mas lá só tem pedra para todo lado. Grande parte tem, mas eles têm uma parte lá que é todinha boa para cultivo, né? Porque é próximo ao rio. Então eles têm uma terra boa. A casa, olha que interessante, né? Casa com cisterna. O que é a cisterna? É um local que vai armazenar água, né? As casas já tinham isso ali, porque é uma região desértica praticamente. Mas eles tinham isso. Coletava a água da chuva ou puxava a água do rio de algum formato lá que eles tinham tecnologia para isso. Não bombear, mas talvez escavar e trazer essa água. A água estava ali. E é interessante, porque a cisterna que eles tinham já não ia precisar mais de Deus dando água para eles. Deus estava entregando. O que tinha? Vinhas, né? Então eles podiam tirar a uva, eles prensavam a uva e faziam normalmente bolo, né? Com uva seca e assim por diante. Tem os olivais, ou seja, tem aí uma planta que demora mais tempo para produzir, mas eles podiam produzir o azeite. E árvores frutíferas, tá, gente? As árvores frutíferas do povo ali, normalmente, o que eles tinham? Tinham, dentro daquela cultura e daquela região, eles tinham a videira, a tamareira, tá? Que davam as tâmaras, figueira, romã, pé de romã, trigo, cevada e oliveira. Essas eram normalmente as árvores que eles tinham. Eles não tinham coisa muito diferente disso, não. Tá? Mas é interessante que eles tiveram tudo isso. Qual é o motivo? Que o texto diz no finalzinho. A bondade de Deus sobre eles. Eles mereciam? Não. Não mereciam, mas Deus fala. A bondade de Deus sobre eles. Então a bondade de Deus fez com que eles recebessem tudo isso aí. Deus responde. Mas aí o que tem 26 e 28? O povo reage, concorda? E olha a narrativa de 26 a 28, diz assim: ainda assim foram o quê? Desobedientes, se revoltaram contra ti, viraram as costas para a tua lei, mataram teus profetas que testemunhavam contra eles para fazer voltar a ti. Cometeram grande blasfêmia. Por isso tu os entregastes nas mãos dos teus inimigos, que oprimiram. No tempo da sua angústia, clamaram a ti e dos céus tu os ouviste. Segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que oprimiam. Porém, quando se vinha em descanso, tornavam a fazer mal diante de ti. Tu os abandonaste nas mãos dos teus inimigos, para que dominasses sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouvistes do céu, segundo a tua grande misericórdia. O que aconteceu aqui? Que período que é esse que nós estamos agora? Juízes. Então ele narrou, saiu lá do deserto, do Egito, vou te pôr na terra boa, Josué, que tem todas essas coisas, mas quando você chegou na terra boa, o que acontece? A resposta que o povo dá, desobediente, revoltoso, viraram as costas para a lei de Deus, mataram os profetas, testemunharam contra ele e cometeram blasfêmia. E Deus faz o quê? Aí a ira de Deus subiu, né? E aí Deus faz o quê? Entrega na mão dos inimigos e opressão dos inimigos. Aí nós estamos no livro do quê? De Josué. Tá? Josué normalmente é assim. Indiferença do povo. Oi? Juiz, desculpa, juiz. Tá? Indiferença do povo. Tá? Tem uma intervenção de Deus nessa história, que manda? Manda um inimigo ali, para dar um presta atenção. Deus levanta um instrumento, que é um juiz, e aí eles começam a desfrutar de coisas boas, como fala. E aí depois o que acontece de novo? Indiferença. Aí depois Deus manda um inimigo, eles clamam a Deus, Deus manda o quê? Um instrumento, que é um juiz, e assim vai. O livro de Juízes retrata assim: quando o Senhor lhe suscitará juízes, o Senhor está como juiz e os livrará das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porque o Senhor se compadece deles antes dos seus gemidos, por causa dos que aflige e oprime. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a fazer antes como
se tornavam piores que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando, não abandonando nenhuma das suas práticas, nem obstinação. Está no comecinho do livro de Juízes. E no final do livro de Juízes diz assim, cada um fazia o que queria, porque não tinha liderança. Então os juízes entram para salvar o povo daquele sufoco, né? Então o povo tinha essa reação. E aí Deus tem a reação dele também. Tá? Qual a reação que Deus tem? No 29 a 31. Quem pode ler? Testemunhaste contra eles para que voltassem a tua lei. Porém, eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. Isso. Aqui diz o quê? Continua. No entanto, tu os apuraste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, e por isso os entregastes na mão dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Mais o último. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Olha que interessante. Deus é testemunha contra eles. Deus é. Por quê? Vocês não deram ouvidos ou voltaram as costas para leis, mandamentos e juízos. Ou seja, aqueles elementos que eu destaquei naquela tabela, ele fala de novo, fala assim, vocês não obedeceram nada disso. Vocês pecaram contra isso. Vocês foram rebeldes. Vocês deram as costas. Então vocês deram essa resposta para o Senhor. Então a reação do Senhor é, eu testemunho contra vocês e também eu te aturo. Olha, eu tenho uma paciência de te aguentar, de aturar durante muitos anos. Porque pelo teu espírito, né? E aí é interessante que aí eu quero falar um pouquinho, quando a gente olha o Espírito de Deus como agente da criação. Se você pega o Salmo 104, 28, Jó também, ele vai falar que o Espírito de Deus estava lá na criação do mundo. O Espírito de Deus também, em Gênesis 1, 2, você tem lá, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conta ali com o Espírito de Deus. Também na recriação, após o dilúvio, em Gênesis 8:1, está lá o Espírito de Deus. Né? Quando está formando o povo de Israel, montando ali em Êxodo também, mostra o Espírito de Deus. No Novo Testamento, nós vamos ver o Espírito de Deus, ele atuando de outro formato, quando ele habita nas pessoas. Isso está depois do Pentateuco, depois do Pentecostes, né? Em Atos 2, quando o Espírito do Senhor Jesus promete, fala assim, eu vou enviar, em João capítulo 14, né? Ele fala, eu vou enviar um Consolador, e esse vai estar com vocês. E aí ele promete o Espírito Santo naqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador. E aí a habitação do Espírito na vida do crente passa a ser permanente. Tá? O crente não perde o Espírito Santo. Ele pode apagar o Espírito Santo. É diferente apagar de perder. Tá? Porque essa salvação é pela graça de Deus. Então quando você é salvo pela graça, o Espírito Santo habita na sua vida. Você faz muita lambança, o Espírito vai esfriando. Ah, mas eu conheço alguém? É lógico que você vai falar isso. Né? Eu conheço alguém que vinha na igreja, fazia isso, aquilo outro e tal. Nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Gostava da turma, gostava do ambiente, gostava das músicas, mas nunca foi salvo. O salvo verdadeiramente... Ah, mas alguém que é salvo pode viver uma vida porcamente? Pode. Temos exemplo ali no filho pródigo, né? Que ele estava junto com seu pai, aquilo ali simboliza a saída e o retorno. Nós temos outros que o apóstolo Paulo fala, entreguei esse camarada para Satanás por a mão, que era a liderança de Paulo. Então, o modo do Espírito Santo atuar na nossa época, no sentido de habitação, é diferente. Tanto é quando você tem o relato lá de Saul, Deus fala, eu vou tirar meu espírito de você. E tira. E aí Saul fica doidão, né? E aí coloca sobre Davi. Né?
Então era um outro modo de atuação. Mas é interessante, e se você destacar, nas escrituras está cheio, mas pela sua grande misericórdia. Quantas vezes Deus quis acabar com o povo? Uma delas, você lembra que Deus chegou para Moisés, não foi? E falou assim, eu vou acabar com esse povo. E vou fazer de você, ou seja, ia apagar toda a história de Abraão, vamos acabar com esse povo e vou fazer com você, Moisés. Aí Moisés falou, não, o que os outros povos vão pensar, né? Acho que Moisés falou, brincadeira, quem você está escolhendo, né? Mas pela grande misericórdia de Deus. Então é misericórdia, é algo que não se merece. Né? É algo que não tem mérito nenhum humano. Não acabaste com ele, nem os abandonastes, porque o quê? É um Deus clemente, misericordioso. Você vê que essa lista aqui podia ir longe, né, gente? Quantos atributos? Depois você pegar uma canetinha em casa e começar a riscar nesse texto os atributos de Deus, põe numa coluna. Aí da outra coluna, é uma boa ideia fazer isso. Uma coluna você põe os atributos de Deus, depois põe a nossa resposta aos atributos de Deus. Né? Mas é interessante que ele fala, né? Jó capítulo 5, verso 17, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Né? Porque esse povo é disciplinado. E não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Jó apresenta isso. Por que eu estou citando basicamente pessoas que estão vindo antes de Neemias, tá, gente? Jó possivelmente foi um contemporâneo, alguns dizem até de Abraão, até antes de Abraão, né? E ele tem essa visão, né? Então teve disciplina do povo. O reino do norte é levado cativo, o reino do sul é levado cativo, mas Deus, por sua grande misericórdia, ele se apieda desse povo. Há um último bloco aqui desse pedaço, acho que é o último, não sei se é ou não, que ele fala assim, agora. Agora ele está trazendo, agora ele narrou tudo, tá? Quando ele fala agora, significa agora o presente. No verso 32 diz o seguinte, agora, pois, ó nosso Deus, o Deus grande, poderoso, temível, que guarda as alianças, a misericórdia, não despreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, a todo o teu povo, desde o dia do rei da Síria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo que nos aconteceu, pois agistes com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Que visão desse que está narrando. Né? Ele fala assim, agora, Deus, olha agora, nós já vimos isso daí, olha agora. Grande, você é o nosso Deus, poderoso, temível, novamente, atributos de Deus. Tá? Guarda a aliança, tem misericórdia, o Senhor está atento às nossas aflições. E que passou? Os reis, quando eles foram levados cativo, acabou os reis. A palavra príncipe aí, em outra versão, pode ser nossos líderes. Porque você tem vários líderes ou chefes do povo sendo narrado. Né? Os sacerdotes, todos esses pecaram. Foi levado para a Síria, mas o que aconteceu? Tu fostes fiel. Tu permaneceu justo. Justo, fidelidade, né? Continua. E ainda ele vai falar o motivo dessa desobediência. Os nossos reis, nossos príncipes ou os nossos líderes, sacerdotes, nossos pais, não guardaram a tua lei, nem deram mandamento aos teus mandamentos, nem ouviram os teus mandamentos e os testemunhos que deste. Que testemunho que Deus deu? Libertando o povo, liberando o povo, fazendo em juízes o que fez, vencendo os inimigos. Não serviu de nada. Pois eles, no teu reino, na abundância de bens que deste, na terra espaçosa, fértil, que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram da sua obra má. Eis que hoje, de novo, trazendo para o dia atual, somos escravos. E eles ainda eram escravos. Esse povo estava em Jerusalém. Mas eles não eram escravo que estava na Babilônia, mas eles não eram livres para fazer o que quisesse. Quem que era o soberano dele, o suzerano? Era o rei Ataxerxes. Então eles eram escravos ainda. É que nem todo o povo do Novo Testamento não podia falar que era livre. Né?
Quem que era? Tinha um soberano, o César era o rei deles, eles eram um povo escravo ainda, né? E até a terra que desce aos nossos pais para comer os seus frutos, os seus bens, eis que somos escravos nela. Ou seja, nós estamos aqui, mas nós somos escravos. Tem um rei que está mandando aqui. Seus abundantes produtos são para os reis que pusessem sobre nós por causa dos nossos pecados. Então, tudo que eles produziam ali, não falaram assim, não, vai ficar para mim, não. Lembra que eu já comentei isso? Eles tinham que mandar lá para o rei. E é lógico que o rei queria as coisas boas. Porcaria podia ficar para eles. Mas o melhor do cereal, porque tinha que sustentar o quê? Todo o palácio, né? Esses reis dominam sobre nós, sobre o nosso gado, como bem entende. Nós estamos em grande angústia. E foi o começo do livro, quando eles chegam trazendo as aflições para Neemias. Mas aí o motivo dessa aflição, qual que é? O motivo é desobediência. Desobediência. Líderes, os príncipes, reis, sacerdotes e pais não deram ouvido aos mandamentos. O que é a reação do Senhor? Deixou ser escravo hoje na mão de Artaxerxes, tá? Escravos na sua própria terra prometida. Cativeiro que eles estavam ali. Talvez pudesse falar, não, nós estamos livres aqui agora, construir um muro. Não, se o rei mandasse invadir, acabou. Eles tinham abundância de bens, terra fértil e espaçosas. Não te serviram nem converteram-se das suas más obras. Os produtos para o rei que pusesse sobre nós permitiu para castigo e disciplina, sobre gado, rebanho, tudo vai para o rei. Mais uma vez, qual foi o grande problema? Desobediência. Essa é uma verdade que varre as Escrituras de ponta a ponta. E varre também na nossa vida. Se a gente desobedece, é consequência, né? Aí ele continua ainda, um pouquinho mais à frente, no 39, ele vai dizer assim, por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança por escrito. Opa! O fechamento desse bloco todo. Lembra? Eles começaram lá cedo. Vocês aqui estão 1h e pouco aqui, já estão cansados. Imagina eles o dia inteiro ali, o pessoal lendo, relendo. E aí agora fala assim, agora nós vamos fazer isso por escrito. Né? Nós vamos levar aqui no cartório e nós vamos registrar esse negócio. Né? E quem que tem que autenticar isso? Porque agora nós vamos fazer esse pacto que vocês estão tendo de obediência, né, vai ser selado com quem? Os príncipes, os líderes do povo, os levitas, os sacerdotes, colocam um selo sobre eles. No capítulo 10, no finalzinho ali, abre Neemias falando, eu sou o governador, eu assinei isso daqui, e mostra quem assinou, e por isso nós não vamos falar hoje do capítulo 10. Porque tudo isso nós fizemos uma aliança, ou seja, um pacto confiável para assinar. Tá? E aí eles assinam todo o povo, e no capítulo 10 começa com essa introdução. Mas só para concluir e aplicar, tá? Mais uma vez, a obediência é o caminho da bênção. Né? Você reconhece os atributos do Senhor na sua vida? Reconhecer uma coisa, você vive esses atributos? Porque o pessoal até sabia, mas não vivia. Você reconhece o Senhor em sua história? Os feitos do Senhor? Sem o Senhor hoje, aonde você estaria? Você tem lançado mão, não sai da classe não, que eu tenho um negócio importante para mostrar. Você tem lançado mão da confissão de pecado, arrependimento, e eu vou postar aqui um code já sobre o guia de confissão. E também feche um compromisso sobre o Senhor, de não voltar a ser desobediente. Esse code que eu vou postar aqui é de um material chamado Guia de Confissão. É um material muito bom, umas 6 páginas mais ou menos, onde você é checado. É uma faxina na sua alma, para você olhar e ver aonde eu estou em desacordo com o Senhor. É no tempo com Ele, é no tempo com outras pessoas. É um material fantástico. Eu postei aqui. Quem não tem acesso à internet, conseguiu abrir? Conseguiu, né? É um material muito bom para fazer. Ah, mas eu vou só fazer quando está com pecado? Não. Desafio você, faz essa semana. Faz essa semana que você vai ver como é interessante. Eu, eventualmente, faço para dar, vamos dizer assim, você não, por exemplo, no domingo você não foi, comeu bastante, né? Aí você fala, segunda-feira eu preciso dar uma desopilada aqui, então vou só tomar água o dia inteiro, né? Esse material funciona assim com a sua alma, né?
Você fala assim, deixa eu fazer esse material para dar uma zerada, tá? Passou as avaliações, todo mundo fez, lista de presença. Semana que vem vocês voltem aqui que nós vamos ter um tempo de oração importante para a vida da igreja. E em julho a gente continua com Neemias. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua bondade e graça, pelo seu amor sobre as nossas vidas. Nos ensina sim, ó Pai, obediência. Precisamos obedecer a Ti em tudo que o Senhor nos pede, para termos uma vida cheia de bênçãos que venham do Senhor também. Assim nos ensina a reconhecer os Teus estatutos, a reconhecer de fato, Senhor, os Seus atributos que são verdadeiros, justos e fiéis. Olhando esses atributos, possamos viver neles também e reconhecer e trazê-los para o nosso dia a dia. Se nos ensina, Senhor, de maneira prática, a termos uma vida que Te honre. É no nome e por amor de Cristo que nós oramos. Amém.